um momento ímpar de partilha e de busca de entendimentos e consensos sobre o devir da nação cabo-verdiana. É um momento marcante que expõe uma visão, que traduz uma ambição e, de certa forma, traduz um compromisso com o futuro. Mas, acima de tudo, é um momento que expressa, de certa forma, o amadurecimento da nação. Efetivamente, numa altura em que, em alguns países, reavivam-se as mágoas do passado e potenciam-se os desencontros do presente, nós estamos aqui a buscar as vias de reforço das nossas conquistas, as vias de superação das nossas fraquezas, as vias para a projeção de um futuro que se espera de paz, de segurança e de bem-estar para todos. E debater esse futuro no horizonte de 2030 é assumir que é imperioso viver o hoje pensando amanhã. É assumir um firme compromisso com as gerações futuras. E assumir, e só assume, e só pensa em gerações futuras quem definitivamente se coloca ao serviço de uma causa. Quem se compromete com os outros. Quem resolveu viver para além do aqui e do agora. Só pensa em gerações futuras quem imagina uma nação atemporal, inclusiva e solidária. Por isso eu acredito que o momento, ora vivido, acredito que o fórum, ora iniciado, é também um momento de celebração da nação, dessa nação inclusiva, dessa nação solidária, dessa nação que se projeta no futuro. Entendo que o fórum deve ser visto para além da sua importância estratégica como instrumento norteador de processos decisórios e orientador de práticas políticas. Ele deve ser visto, deve se destacar por esse seu grande simbolismo. É um projetar que, no fundo, traduz um celebrar a nação. E nós, em Cabo Verde, temos muito que celebrar. Mas, ao mesmo tempo, devemos estar cientes das nossas mazelas, das nossas fraquezas, dos nossos constrangimentos. Muito foi construído, mas há um longo caminho pela frente. Todos sabemos o quão árdua é a luta e todos sabemos o quão vulneráveis continuamos. Por isso, o fórum, ora iniciado, e a sessão, ora iniciada, constituem o momento, por excelência, de partilha, de reflexão sobre o construído e sobre o que está por construir. Um momento, por excelência, de troca de experiências, de ideias e de informações suscetíveis de mobilizar vontades e de inspirar processos. Por isso, é com subida honra e particular satisfação que acolho nesta sessão especial o Dr. José Maria Neves, Primeiro-Ministro de Cabo Verde, que mais do que ninguém conheceu, viveu e sentiu o pulsar da nação cabo-verdiana nos últimos anos da nossa história sociopolítica. Por isso, mais do que ninguém, tributo na realização deste segundo Fórum de Transformação de Cabo Verde, mas também na realização do primeiro Fórum, que surgiu de um primeiro encontro nosso em Nova Iorque e que despoletou todo este processo
de reflexão estratégica sobre o futuro de Cabo Verde, reconhecendo também todo o contributo de Carlos Lopes hoje em relação a esta reflexão no continente africano. Quero também referir-me ao engenheiro Adão Rocha e ao engenheiro José Brito, que também, desde o primeiro fórum, nas diferentes discussões e nos diferentes retiros que nós fizemos, sempre se preocuparam em perspectivar Cabo Verde no longo prazo, procurando os caminhos e as melhores estratégias. Devo também aqui fazer uma referência especial, para além do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, fazer uma referência muito especial a um país que é um grande amigo de Cabo Verde e há dois grandes amigos de Cabo Verde. Queria referir-me ao ex-primeiro-ministro Juncker, que visitou por 2 vezes o nosso país e que foi um entusiasta desta agenda de transformação, o seu enorme contributo para a transformação de Cabo Verde nos últimos 10 anos. E quero referir-me também ao amigo Xavier Bettel, que esteve recentemente em Cabo Verde, fez a sua primeira visita enquanto primeiro-ministro a Cabo Verde e deu um contributo aderindo entusiasticamente a esta ideia de um país que nem Cabo Verde mostrar que é possível o desenvolvimento em África. E queria, pois, agradecer ao Xavier Bettel por esse enorme contributo. Amigas e amigos, em 2001, quando assumimos o governo, a situação era difícil e complexa. Até então, o nosso desenvolvimento estribava-se na reciclagem da ajuda pública ao desenvolvimento e na remessa dos emigrantes. Em 2001, tínhamos também um contexto de fortes desequilíbrios macroeconómicos e uma grande crise no relacionamento com os principais parceiros de desenvolvimento. Tivemos a necessidade de repensar o futuro de Cabo Verde. E ao assumirmos o governo, pusemos-nos a seguinte questão: como desenvolver um pequeno Estado arquipélago, ultraperiférico, desprovido de recursos naturais tradicionais. As nossas principais preocupações na altura eram que visão e que estratégias, que caminhos, que ritmos, que medidas para o desenvolvimento deste pequeno Estado arquipélago. Tínhamos também colocado a questão sobre que motores para acelerar o crescimento da nossa economia.
E então lançamos um processo de reflexão estratégica. Tivemos, num primeiro momento, as grandes opções do plano. O Ministério das Finanças e do Planeamento trabalhou com a sociedade e debatemos no Parlamento as grandes opções de desenvolvimento no horizonte de 2005, a legislatura primeira desta década de 2000, e também elaboramos o documento de estratégia de crescimento e redução da pobreza. Mais do que isto, o governo fez um conjunto de retiros para analisar os diferentes dados macroeconômicos do país, os diferentes dados sobre o desenvolvimento social de Cabo Verde, para poder definir uma agenda de mais longo prazo sobre o desenvolvimento de Cabo Verde. E esse processo culminou com o primeiro Fórum Nacional, em 2003, que foi um marco fundamental para Cabo Verde, porque aí definimos uma visão clara do futuro. Faláramos no horizonte de 2015, mas penso que estávamos a perscrutar Cabo Verde para além de 2015, e definimos também as estratégias, vários caminhos alternativos, e definimos os recursos que deveriam ser mobilizados. É claro que partimos dessa máxima dos chineses, que dizem que um caminho de muitos quilómetros começa por um primeiro passo. Um caminho de muitos quilómetros começa por um primeiro passo. É óbvio. Mas nós temos de primeiro saber aonde queremos chegar. Para dimensionar a longura desse caminho e podemos iniciar os passos necessários. Esta é a dinâmica de planeamento estratégico. Nós não podemos nunca antecipar o futuro, nunca conseguiremos antecipar plenamente o futuro, mas podemos estabelecer uma visão, estabelecer caminhos, inclusive caminhos alternativos, definir ações e pensar em parcerias num processo dinâmico e permanentemente constituinte. A velocidade das mudanças exige, quem pensa estrategicamente, a flexibilidade necessária para introduzir permanentemente novos caminhos, novas ações, novas estratégias, e à medida que o contexto vá se alterando, e todos nós temos consciência da extrema velocidade das mudanças que se colocam neste momento ao mundo. E foi no primeiro fórum que nós decidimos que deveríamos falar de transformação. Não pequenas mudanças, não pequenas alterações. Que Cabo Verde precisaria de rupturas, de reengenharias, de ir, como digo sempre, para além do que é óbvio e do que é evidente. Sonhar, colocar tensão sobre a sociedade e trabalhar para a plena realização dessas ideias, indo gradualmente corrigindo os caminhos. Não se trata, portanto, de meras alterações,
de meras reformas, de meras adequações. Não estamos a falar de transformar, de mudar radicalmente, de reengenharias, de novos paradigmas, de novas fronteiras do país. E a nossa estratégia foi, na altura, em 2003, transformar Cabo Verde numa plataforma internacional de serviços de alto valor acrescentado. E essa transformação de Cabo Verde numa plataforma internacional de serviços implica a sua inserção competitiva na economia regional e global. Como um pequeno país, repito, arquipélago, 10 ilhas dispersas, sem recursos naturais, altamente vulnerável do ponto de vista ecológico e do ponto de vista econômico, sem fatores de competitividade, baixa eficiência econômica e sem um setor privado robusto e competitivo. Como? Identificamos as vantagens comparativas que Cabo Verde tinha na altura. A localização geoestratégica, as liberdades, a democracia, instituições que funcionam, um clima ameno, a beleza paisagística das ilhas, praias lindíssimas, a preservação do ambiente, como os nossos principais recursos, como as nossas principais vantagens comparativas. É claro que essas vantagens sempre as tivemos, em vários momentos, e as vantagens comparativas por si só não constituem fatores de transformação ou de desenvolvimento de nenhum país. Era necessário, para garantir a inserção competitiva de Cabo Verde na economia regional e global, transformar essas vantagens comparativas em fontes de vantagens competitivas. E então, elegemos o turismo como motor de crescimento e decidimos desenvolver os serviços dos transportes aéreos e marítimos, financeiros, culturais, das tecnologias informacionais, do agronegócio e de apoio logístico às pescas. Estas eram as ideias básicas, essenciais do Fórum de 2003. E identificamos os principais setores que poderiam condicionar ou restringir fortemente esse processo transformacional. Infraestruturas, capital humano, governação, setor privado e parcerias estratégicas e nação global. Nação global, estamos a falar do Cabo Verde, das 10 ilhas, e a diáspora, porque Cabo Verde tem essa particularidade de ser uma nação diaspórica. E não há como transformar Cabo Verde sem pensar as 10 ilhas e pensar todas as outras ilhas espalhadas pelo mundo inteiro. E vamos rapidamente mostrar como é que nós agimos nestes 10 anos relativamente a cada um desses tópicos e onde estamos neste momento, apontando algumas linhas de futuro, alguns desafios, precisamente porque estamos a fazer um balanço estratégico e não um balanço e não um relatório estático sobre as realizações. Posto sobre a mesa, portanto, relativamente às infraestruturas,
a necessidade de modernizarmos as infraestruturas em Cabo Verde para facilitar a diversificação da nossa base econômica, para a competitividade da nossa economia e para melhorar as condições de vida das pessoas. Em média, investimos anualmente 15% do PIB em portos, aeroportos, estradas, energia, água, saneamento, telecomunicações e tecnologias de informação e comunicação. Relativamente à energia, por exemplo, entre 2002 e 2012, aumentamos a produção de eletricidade em 105%. A cobertura nacional em 81%. Hoje temos 96% de cobertura. Lembro-me que, de acesso, lembro-me que municípios e regiões com 2%, 15%, 20%, 30% de cobertura, hoje estão em 90%, 95%. A cobertura nacional era de 50% e hoje é de 95%. A demanda de energia aumentou em 98%. O consumo per capita em 100%. A penetração de energias renováveis passou de 0% a 25%. E o número de blackout baixou de 140%. Quanto a infraestruturas, quanto a aeroportos, melhor, temos 4 aeroportos internacionais, construímos 3, tínhamos 1, portanto, na altura. Todos os aeródromos e aeroportos do país foram reabilitados e modernizados. Temos a categoria 1 da Federação Norte-Americana de Aviação e temos os principais certificados internacionais no domínio dos transportes aéreos. Relativamente aos portos, exceto os portos do Maio e São Nicolau, cujos projetos estão na fase de mobilização de financiamento, todos os outros portos do país foram e estão sendo objeto de melhorias, expansão e modernização. Temos novas infraestruturas de frio em construção no Porto Grande, em São Vicente. Os portos de Cabo Verde começaram a ter maior incremento do tráfego de navios e, consequentemente, maior tráfego de carga e de barcos de cruzeiro. Temos a utilização de embarcações rápidas e confortáveis de passageiros e cargas, designadamente as do tipo roll-off. Para dar uma ideia da transformação, o Porto da Praia, o investimento no Porto da Praia é de cerca de 13 milhões de contos. 13 milhões de contos e cerca de 120 milhões de euros. Num dos nossos primeiros conselhos de ministros, estávamos a discutir um pacote de infraestruturas de cerca de 14 milhões de euros. 14 milhões de euros. E eu lembro-me do senhor ministro Carlos Burgo, na altura ministro das Finanças, a ter-se referido a esta questão, perguntando se tínhamos condições para financiar um projeto de infraestruturação dessa envergadura
em 2001. 14 milhões de euros para todo o país e, neste momento, estamos a falar de 125 milhões de euros só para o Porto da Praia. Quanto às estradas, Cabo Verde tem, neste momento, 1.632 quilómetros de estradas, sendo 44% asfaltadas. Praticamente tínhamos 0% de estradas asfaltadas na altura da realização do primeiro fórum. Iniciamos a construção de estradas de telecomunicações, das estradas de penetração. Podia ser também de telecomunicações. Quanto às telecomunicações, temos uma boa rede de infraestruturas básicas, não é? Temos uma infraestrutura moderna que interliga todas as ilhas e sedes do Conselho por fibra óptica e se encontra ligado ao mundo através de 2 sistemas de cabos submarinos, permitindo um potencial enorme de acesso às capacidades internacionais existentes. A nível de comunicações móveis, o país está coberto por uma rede que atinge acima de 95% da população e que também abarca serviços de dados. Temos a 4ª taxa de penetração de internet em África. Quanto à água e saneamento, fizemos o alargamento e a modernização das infraestruturas de saneamento básico, nomeadamente nos domínios de recolha e tratamento de águas residuais, tratamento de resíduos sólidos e sua reciclagem. A percentagem da população com acesso ao saneamento passou de 53% em 2005 para 61% em 2010, e a percentagem da população com acesso à água de qualidade passou de 85% em 2005 para 88% em 2010. Só para dar uma ideia ainda estática no domínio das infraestruturas. Quais são os novos horizontes? Temos de fazer no domínio das infraestruturas de transportes uma avaliação fina dos ganhos e para podermos perspectivar o futuro. Os avultados investimentos feitos ainda não se traduziram na melhoria significativa e desejada dos serviços. Por isso, teremos de melhorar significativamente os transportes interilhas, não é? Modernização do sistema dos transportes marítimos interilhas, desde a renovação das frotas, a intermodalidade, a formação de recursos humanos, a toda a problemática do financiamento, mas a problemática dos transportes interilhas continua a ser um fator crítico, um constrangimento que restringe a dinâmica de crescimento da nossa economia. Os custos de eletricidade, água e comunicações são ainda dos mais elevados da África. As infraestruturas de saneamento devem ser ainda ajustadas, não apenas para alargar a sua cobertura a toda a população, mas também para acompanhar as dinâmicas de setores como o turismo. Temos de melhorar a articulação intragovernamental e com as empresas na definição das prioridades, alocação de recursos e elaboração e execução de projetos. Temos de melhorar o quadro institucional e regulatório e temos, dentro da nossa estratégia de transformação
e no quadro da melhoria da nossa eficiência económica e do aumento da efetividade do Estado em Cabo Verde, temos de fazer a privatização de algumas empresas, designadamente os TACV, Eletra e operações portuárias. Temos de repensar as parcerias público-privadas na gestão de algumas infraestruturas, que foram, entretanto, construídas. Quanto aos desafios do futuro no domínio das infraestruturas, temos de dispor de portos e aeroportos mais competitivos e eficazes e capazes de oferecer um serviço de qualidade e eficiente e adaptados às exigências da economia regional e internacional. Essas infraestruturas devem contribuir mais fortemente para o aumento da competitividade da economia e para a atratividade de Cabo Verde enquanto espaço de investimento privado. Temos de assegurar a competitividade dessas infraestruturas no quadro regional e mesmo a nível global. Tem de poder contribuir mais fortemente para alavancar o crescimento económico, o desenvolvimento do país e o empoderamento da sociedade. E temos de pensar uma nova geração de infraestruturas. Pensamos, por exemplo, em teleféricos para ilhas mais montanhosas. Quanto ao capital humano e social, temos várias áreas, desde logo a educação. Nós fizemos o aumento do acesso à educação do primário ao ensino superior. Houve um grande aumento da taxa de alfabetização, 85% para as pessoas com mais de 15 anos. Rácio alunos-professor no ensino básico passou de 28 em 2003 para 23 em 2012. A percentagem de professores formados passou de 70% em 2003 para 96% em 2012, no ensino básico, e no ensino secundário para 87%. Fizemos o alargamento da escolaridade básica obrigatória para 8 anos e lançamos o programa Mundo Novo, que está a modernizar o processo de ensino. Neste momento, várias escolas estão equipadas com kits tecnológicos, 59 escolas, e 3.593 professores do ensino básico e secundário já estão formados no curso de iniciação. Tivemos um grande crescimento do ensino superior, universidades. Em 2001, a taxa bruta de escolarização era 1,8% e em 2013, 22%. Aqui o crescimento foi exponencial a nível do ensino superior. Tínhamos basicamente menos de 1.000 estudantes em alguns cursos de formação de nível pós-secundário e neste momento temos perto de 14.000 estudantes no ensino superior em Cabo Verde. A taxa de frequência do ensino superior em Cabo Verde hoje é 34 por 1000, incluindo estudantes no estrangeiro. E o número de professores doutores
era em 2004 de 2% e hoje de 15%. Relativamente à formação profissional, aqui houve um aumento sensível das ofertas de formação em todo o território nacional. Em 2001 havia apenas 3 centros de formação em emprego, Santo Antão Praia e Mindelo, e em 2010 passamos para 10, com a construção do Centro de Formação Profissional do Fogo. Perto de 25 mil pessoas formadas entre 2001 e 2013, e temos escolas de referência como o Centro e Centros e Escolas de Formação em áreas sensíveis para o processo transformacional, a Escola de Hotelaria e Turismo, os Centros de Formação em Transformação dos Produtos Agrícolas, os Centros de Formação em Hidroponia e brevemente inauguraremos uma grande escola que queremos seja de referência aqui para a região, que é a Escola de Energias Renováveis e Manutenção Industrial. Aqui também a própria Universidade Cabo-Verdiana, a UNICV, inovou, criando os cursos de ensino superior profissionalizante, que é cursos de nível pós-secundário, profissionalizantes, de 2 ou 3 anos e que têm tido um grande sucesso em todas as ilhas, onde estão a ser realizados e pretendemos estendê-los a todas as ilhas do país. No domínio da saúde, há uma grande melhoria com a diversificação das infraestruturas de saúde em todo o território nacional, hospitais regionais, centros de saúde, postos de saúde, etc. Temos melhorias significativas na gestão do sistema de saúde. Temos doenças transmissíveis em retrocesso, prevalência do HIV-Sida reduzida de 50% entre 2003 e 2012, a criação do Instituto Nacional de Saúde Pública e uma Agenda Nacional de Pesquisa em Saúde. Estão cerca de 80 jovens dos 5 países africanos de expressão portuguesa, mais Timor-Leste, num curso de doutoramento em ciências da vida, não é? E com grande sucesso. Houve um aumento da rede de farmácias no país e aumento do número de farmacêuticos e introdução de tecnologias de alta complexidade, como TAC, mamógrafo, equipamentos de diálise, aparelhos de raio-x em todas as ilhas do país, aparelhos de ecografia também em todas as ilhas e melhoria substancial dos rácios de cobertura de profissionais de saúde na população. Quanto à economia solidária, houve um aumento sensível do movimento associativo, o número de associações filiadas às comissões regionais de parceiros passou de 75 em 2013 a 508 em 2013, o número de beneficiários do Programa de Luta contra a Pobreza duplicou, passou de 6 mil em 2003 para mais de 12 mil em 2013. O número das organizações não governamentais passou de 147 para 286. Nós aqui estamos a ter uma grande revolução a esse nível do movimento associativo, da densificação desse setor da economia social e também o reforço de mecanismos da democracia participativa. Também aqui constatamos uma profunda mudança das mentalidades. Eu empresto uma expressão aqui do Dr. Aristides Lima.
para dizer que os cabo-verdianos já não são esfaimados. E refiro-me a esfaimo, frentes de alta intensidade de mão de obra. Desde 1975, para socorrer as populações mais vulneráveis, o governo abria anualmente frentes de alta intensidade de mão de obra, que eram mecanismos de gestão da pobreza, e a partir de uma determinada altura, de gestão e geração de pobreza. As frentes de alta intensidade de mão de obra era de gestão e geração de mais pobreza. E nós continuamos este processo, até porque é uma questão permanente de debate público no Parlamento. Os deputados perguntam para quando a abertura da frente de trabalho na minha Ribeira. E nesta lógica, um dia, eu e a doutora Madalena Neves, atual embaixadora em Lisboa e, na altura, ministra da Agricultura, fomos aqui a uma zona do interior de Santiago. E havia um problema de desemprego, sobretudo de mulheres, jovens e pessoas não qualificadas. E então, insistentemente puseram a questão, a senhora ministra, ao responder, disse, bom, temos 1.300 contos para abrir uma frente de alta intensidade de mão de obra, faimo, aqui, portanto, para dar emprego a essas pessoas. E uma senhora da comunidade levantou-se e disse, senhora ministra, nós temos um motor que está avariado. E o motor dá-nos água suficiente para praticarmos agricultura. O custo é de 1.600 contos. Se a senhora nos der 1.600 contos para reparar o motor e praticar a agricultura, fazer a produção, não precisamos mais de frente de alta intensidade de mão de obra. E foi o que nós fizemos. E não se falou mais na esfaima. Portanto, deixamos de ser esfaimados. E neste momento ainda há algumas réstias relativamente às frentes. Mas para mim, a grande ruptura, a grande mudança que está a acontecer em Cabo Verde é a libertação do país das frentes de alta intensidade de mão de obra. Para mim é uma mudança, é uma ruptura que está a acontecer aqui no país. Uma outra mudança tem a ver com o empoderamento das mulheres. Não só as mulheres do governo, porque estas já têm muito poder, mas as mulheres nas diferentes ilhas e ribeiras do país. Há um forte empoderamento das mulheres cabo-verdianas, há muito mais ousadia, são mais visionárias e são mais empreendedoras. Aqui também há mudanças significativas. Há a redução das disparidades entre género e nós podemos não cumprir o objetivo de desenvolvimento do milénio em relação à igualdade e equidade de género a nível do ensino básico. Tínhamos a paridade no início da década de 90, já tínhamos a paridade. E neste momento o problema é que temos mais meninas do que rapazes. Portanto, eu presumo que o objetivo era para o empoderamento das mulheres. Agora estamos a pensar no empoderamento dos meninos para evitar o desequilíbrio de género nos próximos 20 anos. Também há mais medidas de política para reforçar a igualdade e equidade de género. Neste momento está-se a falar muito da violência com base no género em Cabo Verde, sempre houve, mas com a lei que nós aprovamos no Parlamento sobre a violência com base no género e a priorização em termos de política criminal e uma maior conscientização, sobretudo das mulheres e da sociedade cabo-verdiana, há neste momento um combate mais decidido em relação a esta matéria. Afinal, homem que é homem não bate em mulher. E
há um aumento também da participação das mulheres no sistema político. Temos, por exemplo, a paridade a nível do governo. Eu costumo dizer que não é só paridade, mas é que as mulheres acabam por ocupar as pastas essenciais da governação. Tancredo Neves, o presidente eleito em 82 no Brasil, dizia que ao escolher o ministro das Finanças já tinha formado metade do seu governo. E aqui a nossa não é dama de ferro, porque a nossa dama de prata aqui é uma mulher, né? Que é a ministra Cristina Duarte, né? Portanto, metade do governo é uma mulher. Depois temos as áreas sensíveis da governação também. Precisamos reforçar a participação das mulheres. Basta começar a ver também os tribunais, os ministérios. Fui visitar o Ministério da Justiça, fiquei um pouco assustado, porque todos os dirigentes eram mulheres. O Ministério da Educação, da ministra a ajudante de serviços gerais, portanto, às vezes a gente entra e assusta-se. Fui visitar há dias um laboratório a nível do ensino superior, fiquei assustado, 2 rapazes e mais, a nível do ensino secundário, melhor, do 12º ano, 2 rapazes e 26 meninas. Portanto, estamos a ver que há um forte empoderamento. Aqui também há algumas rupturas importantes. Mas temos de pensar em novos horizontes. Temos claramente que pensar agora na qualidade do sistema de ensino a todos os níveis, um sistema de qualidade e de acreditação, na extensão do programa Mundo Novo. Temos de encontrar as vias para reduzir as evacuações a nível das diferentes ilhas do país. Temos de melhorar os serviços e saúde, temos de reforçar a economia solidária e temos de aprofundar a reflexão sobre a mudança das mentalidades. Acho que vamos ter um painel aqui sobre as mudanças das mentalidades. Acho que é um debate que nós teremos de fazer. Quais são os fatores que poderão levar a rupturas, que poderão provocar mudanças de mentalidades aqui a nível do país. Quanto aos desafios, temos a universalização do pré-escolar, a extensão do ensino secundário obrigatório para 12 anos, a melhoria das relações formação-empresas, a generalização do uso das tecnologias de informação e comunicação no sistema de ensino, a regulação do ensino superior, o fundo de investimentos, programas de doutoramento e pós-doutoramento. Estamos a pensar no horizonte de 2030 ter os professores universitários formados a nível de doutoramento e pós-doutoramento a 100%. O desenvolvimento de parcerias público-privadas no setor da saúde e temos de pensar um pouco na sustentabilidade dos nossos programas sociais para evitar os riscos de degradação do capital social adquirido até este momento. Relativamente à governação, nós falamos de boa governação. A boa governação é o nosso petróleo. É um recurso estratégico para o desenvolvimento. E nesses anos trabalhamos para a consolidação do Estado de Direito Democrático. Vejam, Cabo Verde em termos de boa governação está posicionada em segundo lugar em África. Os estudos da Fundação Mo Ibrahim.
Em termos de liberdade no mundo, é um país totalmente livre, em primeiro lugar em todos os países da CPLP. Em termos de liberdades económicas, também é o primeiro na CEDEAO e o terceiro em África. É a 27ª democracia no mundo. É o segundo em África em termos de índice de corrupção, mas eu não gosto deste segundo. Eu acho que corrupção temos de ser os primeiros, né? Não, segundo não é uma boa posição para Cabo Verde. Temos que ver como melhorar esta posição. Em termos de The Economist, portanto, índice de qualidade de vida, Cabo Verde também é o segundo em África. Cabo Verde é o quinto em África em termos de desenvolvimento das infraestruturas. Temos a parceria especial com a União Europeia e aderimos à Organização Mundial do Comércio e ascendemos de país menos avançado a país de rendimento médio. Só para mostrar alguns indicadores. Nós fizemos estamos num processo de uma profunda reforma do Estado, administração pública, finanças, forças armadas, segurança interna, poder local, comunicação social, justiça, segurança social, sistema eleitoral, etc. Aumentamos os espaços de diálogo e de consensos com a sociedade civil. Temos o Conselho de Concertação Social. Desde 2013 assinamos 2 acordos de concertação estratégica com o patronato e com os sindicatos. E temos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Empresarial. Criamos 5 novos municípios. Aumentamos em mais de 3 vezes o fundo de financiamento municipal. Melhoramos o ambiente de regulação. Criamos a Polícia Nacional e reforçamos a Polícia Judiciária. Estamos a dar um combate sem tréguas ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Temos como desafio vencer a batalha do combate à pequena criminalidade e desenvolvemos parcerias com os grandes países para a segurança no Atlântico Médio. Refiro-me a países da União Europeia, Portugal, Grã-Bretanha, França, Espanha, refiro-me aos Estados Unidos da América, refiro-me a Angola, refiro-me ao Brasil. Portanto, um conjunto de parcerias para garantirmos a segurança aqui. A nível da justiça, fizemos grandes reformas. Desde a época colonial, aprovamos os grandes códigos, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil. Estamos agora a rever todo o Código Comercial. Já está no Parlamento o Código dos Registros e Notariado, etc. O que fizemos é garantir a independência dos tribunais, reforçar a autonomia e a independência dos tribunais, que hoje têm mais meios humanos, mais equipamentos, melhores instalações e mais recursos legislativos. Temos meios de mediação e de arbitragem. Criamos as casas de direito, que é uma experiência inovadora para facilitar o acesso à justiça, e estamos num processo de reforço do Estado de Direito democrático. Novos horizontes. Temos de dar mais atenção às mudanças em curso na sociedade cabo-verdiana, maior diversidade étnica e religiosa. O país está a transformar-se num país cada vez mais cosmopolita, um país de imigração também. No primeiro fórum, lembrava há pouco ao Dr. Carlos Lopes que tínhamos referido um pouco a essas tendências da imigração, desse maior cosmopolitismo. Referíamos também à problemática do emprego, dos jovens que saíam da universidade, todas essas tendências que nós temos neste momento em curso.
Temos de pensar na distribuição espacial das populações. Vai haver, nos próximos tempos, um grande deslocamento geográfico das populações entre as ilhas, entre as várias ilhas do país, consoante as oportunidades e as possibilidades que vão emergindo nos países. Temos toda a problemática da gestão das cidades. Temos de dar mais atenção ao Estado arquipélago e a uma sociedade cada vez mais policêntrica, não é? Até agora, todas as ilhas estavam a fazer um grande esforço para sobreviver, não é? Já mais desenvolvimento das diferentes ilhas, novas ilhas emergem, como o Buçal, como Boa Vista, como Santo Antão, como Fogo, o interior de Santiago, e, portanto, a sociedade cabo-verdiana está a tornar-se cada vez mais policêntrica e com novas reivindicações das diferentes ilhas do país, e o Estado deve adequar-se. Toda a problemática da desconcentração e descentralização, temos de repensar a distribuição de recursos, de instituições, meios humanos e financeiros, serviços públicos, universidades, centros de pesquisa. Temos de repensar tudo isto na perspectiva de um país arquipélago e reconceituar o Estado para poder estar à altura de catalisar esse processo transformacional que está a emergir neste momento, com novas reivindicações. Temos também, como eu já disse, de conhecer melhor os fatores geradores de mudanças nos comportamentos da sociedade. Isto aqui é uma tendência que nós teremos de analisar, discutir toda esta problemática de governar um Estado arquipélago e com 9 ilhas dispersas que estão a emergir com novas oportunidades e novas potencialidades. Reforçar a capacidade da administração pública para apoiar e facilitar o desenvolvimento do setor privado. A nossa administração teve um extraordinário desempenho até agora. Temos de dar o salto. Aqui a perspectiva transformacional põe-se mais do que nunca. E temos de ter uma administração pública muito mais eficiente, muito mais efetiva. Temos dizia há tempos o Dr. António Correia e Silva, citando o Toffler, dizia que a diferença entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento está no tempo, né? Levamos muito tempo a operacionalizar muitas coisas, a tomar muitas decisões, há um medo enorme da assunção de riscos, há pouco voluntarismo, há muito formalismo, há uma administração ainda muito hierarquizada e muito racional, não na perspectiva weberiana, mas na perspectiva de que qualquer liderança tem uma dimensão ilógica, tem uma dimensão intuitiva, e temos de poder formar lideranças e desenvolver essas outras capacidades de relacionamento interpessoal, a competência emocional, para além da capacidade cognitiva que todas as lideranças devem ter. Temos de prestar atenção à sustentabilidade financeira dos chamados encargos gerais do país. Refiro-me aos órgãos de soberania, a novos órgãos que nós estamos a criar, à gestão das nossas relações externas, à Polícia Nacional, toda a problemática da segurança interna, ao funcionamento dos nossos tribunais, e temos de poder garantir um funcionamento efetivo de todo esse sistema, que é fundamental para a consolidação do Estado de Direito Democrático, mas temos de poder garantir a sustentabilidade de tudo isto. E temos de pensar na sustentabilidade do nosso sistema de segurança social, e aqui é um dado importante. Relativamente ao clima de negócios, nós realizamos várias reformas, melhoramos a nossa classificação no Doing Business,
Criamos o Conselho Nacional para o Desenvolvimento Empresarial, criamos a Agência de Desenvolvimento Empresarial e Inovação e fizemos uma profunda reforma tributária, reduzindo a carga fiscal. O crédito à economia aumentou, embora a capacidade de acesso tenha ainda muitos constrangimentos. Temos a criação de vários fundos e do novo banco para apoiar as pequenas e médias empresas. Temos todo o sistema do fomento de microfinanças. É claro que o setor privado ainda coloca muitas questões sobre a mesa. Toda essa problemática do acesso ao financiamento, não é? A relação entre o setor privado e o setor público em Cabo Verde, toda a problemática da promoção do setor privado cabo-verdiano. Desafios para o futuro. Nós em Cabo Verde ainda temos pequenas empresas, o setor privado ainda é muito débil, há questões que se relacionam com o capital, com o know-how, com tecnologias. É fundamental uma maior colaboração, uma perspectiva mais colaborativa entre as empresas privadas cabo-verdianas e uma maior abertura para o estabelecimento de alianças e parcerias com empresas de todo o mundo. Internacionalização das empresas também é uma questão que se coloca sobre a mesa. Em relação a parcerias e estratégias e toda a problemática da nação global, o que nós fizemos? Definimos a política da grande vizinhança. A grande vizinhança, estamos a referir à nossa inserção competitiva no espaço da CEDEAO, as nossas relações com Mauritânia e Marrocos, as nossas relações com Estados Unidos e o Brasil, a nossa relação com Angola e África do Sul e a nossa relação com as ilhas da Macaronésia, Açores, Madeira e Canárias. Chegamos a propor e a criar a Conferência dos Arquipélagos da Macaronésia para reforçarmos as relações. É claro que desenvolvemos a parceria especial com a União Europeia. Estamos a privilegiar o nosso relacionamento com a Ásia, China, Japão, Singapura, Índia, Coreia do Sul e Timor-Leste, por várias razões. Orientar a nossa ação também para o Golfo Pérsico, para além dos espaços tradicionais, como a CPLP, como os países africanos de expressão portuguesa, que é um espaço que devemos reforçar enquanto espaço de articulação a nível regional e temos relações muito mais estreitas com a diáspora cabo-verdiana, temos mais presença nas organizações regionais. Sempre fizemos diplomacia económica, mas o que falta fazer é um novo momento para a diplomacia económica cabo-verdiana, uma nova diplomacia económica, e aqui também haverá necessidade de mudanças profundas de mudanças profundas a nível da nossa diplomacia económica para atrairmos muito mais investimentos externos, promovermos muito mais o país lá fora, promovermos mais as nossas empresas, promovermos mais os nossos negócios e promover Cabo Verde como destino de investimentos. Aqui, como desafios futuros, temos de passar das remessas financeiras da diáspora para remessas, entre parênteses, de conhecimento. Temos de incentivar a diáspora a criar empresas em Cabo Verde e a participar mais na economia. Temos de garantir uma inserção competitiva de Cabo Verde no espaço da CEDEAO. Cabo Verde só tem importância estratégica no futuro garantir uma inserção competitiva no espaço da CEDEAO. E temos de poder acelerar esse processo.
temos de poder acelerar e garantir uma inserção competitiva de Cabo Verde no espaço da CEDEAO. Em termos de diversificação da nossa base produtiva, nós desenvolvemos o turismo como motor de crescimento da economia. Claramente, hoje o turismo cresceu 3 vezes na última década, passamos de 100 e tal mil turistas para perto de 600 mil turistas. O turismo claramente está a alavancar e está a funcionar como motor do crescimento da nossa economia, como prevemos em 2003. Estamos a fazer emergir uma nova agricultura em Cabo Verde com um programa de mobilização da água. As pescas e o bunkering estão a dar um novo impulso à economia, marítima.